E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ezequiel Alves, estou começando o primeiro vídeo aqui desse canal. Eu decidi criar esse canal agora, do nada aqui, para falar para vocês sobre curiosidades de Portugal, tá? Sobre o meu trabalho, um pouco do meu dia a dia. Eu trabalho como motorista numa empresa de construção civil aqui em Portugal. Motorista polivalente que se fala aqui. Carrinha, para quem não sabe, é como se fosse um caminhão de porte pequeno, que tem lugar para carregar o pessoal. Essa, no caso que eu tô hoje, tem lugar para 7 pessoas. Tem outra que tem lugar para 9 pessoas, que eu pego às vezes também. Cada dia, às vezes, a gente está com uma carrinha diferente. Aqui pode ser que a câmera vai tremer um pouco, porque eu tô passando em cima dos paralelos. Eu tô aqui no Porto. A empresa que eu trabalho, o foco dela é aqui no Porto. A gente faz muitos trabalhos para a Câmara do Porto. E hoje, no caso, eu tô aqui passando perto do Estádio do Dragão. Tô aqui no Cerco, que é um bairro aqui do Porto. Tô indo agora levar um material para um rapaz que está fazendo um trabalho em Pladur. E depois eu vou abastecer a carrinha e ver o que o meu patrão me mandou para estar fazendo no dia de hoje. Mas beleza, o que de fato é o assunto desse vídeo é sobre quanto ganha um motorista aqui em Portugal. Um motorista que não tem uma carta elevada. Minha carta é uma carta normal, uma carta de veículos leves, tá? É uma carta de carro, vamos dizer assim. A carta B, habilitação B lá do Brasil. E aqui em Portugal dá sim para você ganhar acima de um salário mínimo, tá? Eu sei que para muita gente é fora da realidade e Portugal é um país que você só ganha o salário mínimo, entendeu? Mas não, a empresa que eu trabalho, por exemplo, até para os próprios ajudantes, os serventes, vamos dizer, igual a gente fala no Brasil, ela paga acima de um salário, tá? Se você trabalhar na empresa que eu trabalho ou na maioria das empresas de construção civil aqui em Portugal, você vai ganhar acima do salário mínimo, tá? Deixa eu fechar um pouco esse vidro aqui, porque essa carrinha faz um pouco de barulho. Pra ser sincero, faz bastante barulho essa carrinha aqui. É uma Toyota, então ela é um pouco mais antiga. Já a outra não faz tanto barulho assim. Mas voltando ao assunto, um ajudante já consegue ganhar mais do que um salário mínimo aqui em Portugal. Já um motorista como eu, que às vezes eu preciso trabalhar como ajudante também, mas na maior parte do tempo eu tô como motorista, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho onde eu tô, que eu já vou falar para vocês entrar nos dados aí de salário e tudo mais. Ó, esse aqui é o lugar que eu tô na rotunda próxima aqui ao Estádio do Dragão, que fica logo ali ao fundo. Esse lugar aqui é um lugarzinho bem complicado. Sempre tem muita fila, muito trânsito aqui nesse ponto, então tem que dirigir com bastante atenção. Então eu vou voltar aqui pro meu rosto, tá bom? Mas é isso, pessoal, esse é o lugar que eu tô aqui só para vocês se localizarem, tá? Trabalhar no Porto de motorista no início pode ser um pouco complicado, tá? Eu vou dizer, chega a ser um pouco confuso. Portugal não é brincadeira, é bem complicado às vezes o trânsito. Tem dias que é mais difícil, agora como a gente está no verão, então um pouco mais fácil porque algumas escolas já estão de férias, então diminui um pouco o trânsito, principalmente na parte da manhã e na parte da tarde. Mas ainda assim continua bem movimentado o trânsito. Deixa eu só sair aqui. E o seguinte, questão de salário. Vale a pena trabalhar de motorista em empresa de construção civil aqui em Portugal ou em qualquer outra empresa? Eu já trabalhei em outras empresas aqui em Portugal. Já trabalhei numa empresa convencional de peixaria e tal, na cidade de Guimarães. Eu moro em Guimarães, mas eu trabalho aqui no Porto. Mas depois eu trabalhei de estafeta de encomenda da Amazon, da Shein, da Temo. Só que trabalhava muito e não ganhava muito dinheiro. Eu vi algumas pessoas que ganham até um pouco mais, só que você tem que trabalhar muito. Acaba arrebentando com o seu psicológico. E se você for trabalhar para alguém que te dá o carro, você não vai ganhar tão bem. Então, às vezes você tem que trabalhar com o seu carro e os custos também, às vezes, não vale a pena. Então, o que eu achei mais viável, o que valeu mais a pena para mim, foi de fato trabalhar numa empresa de construção civil como motorista. E você pensa que não, mas tem muita empresa aqui no Porto. Ó, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando para vocês,
A qualquer momento eu vou pegar e vou ver se eu consigo parar aqui para mostrar o tanto de construção que tem aqui em volta do porto. É muita coisa, cara. Aqui em volta do estádio, se você for no centro do porto, vai ter pro lado da Maia, pro lado de Gondomar, pro lado de Matosinhos. Tem muita construção aqui no porto o tempo todo, então tem muito trabalho. Pra pessoa falar assim, ah, não tem trabalho. Tem, cara. Em construção civil sempre tem muito trabalho, graças a Deus. E aqui, você como motorista, fazendo o trabalho que eu faço, eu tô aqui hoje nessa empresa já há mais de um ano, na mesma empresa, e não pretendo sair, entendeu? Porque é uma empresa boa e pagam bem, relativamente bem, comparado ao salário mínimo. Se você trabalhar o mês todo, sem faltar nenhum dia, na empresa que eu tô hoje, de construção civil, eu consigo ganhar aí o meu salário base em torno de 1.050 até 1.100 euros, depende da quantidade de dias que tem o mês, tá? Mas ele sai aí em torno de 1.050 e 1.100 euros. Se eu vir aos sábados, eu ganho hora pelo sábado que eu trabalho também. Então, geralmente a empresa ela trabalha todos os sábados, tá? Então, se eu quiser trabalhar os 4 sábados do mês, eu vou trabalhar os 4 sábados e vai me dar aí mais ou menos uns 200 euros a mais no final do mês, tá? Tem mês, já teve mês aqui que teve 5 sábados, tá? Esse próximo mês agora, se eu não me engano, são 5 sábados, o mês de julho, tá? Se eu não estou enganado, são 5 sábados. Se por um exemplo eu trabalhar os 5 sábados do mês de julho e o meu salário base der por volta de 1.100 euros, eu vou conseguir ganhar em torno de 1.350 a 1.400 euros no mês, o que é um salário muito bom para Portugal, vamos dizer de passagem, cara, para fazer o trabalho que eu faço. Pessoal, eu tô editando o vídeo aqui e enquanto eu tava editando esse vídeo no meu horário de almoço aqui, eu percebi que eu não contei um detalhe sobre o meu salário, tá? O meu salário, ele dá essa faixa de valor que eu falei para vocês, já descontado o valor das finanças e tudo mais, ou seja, eu ganho limpo esse valor que eu falei para vocês, entendeu? Então, já com os descontos eu ganho isso aí. Se colocar os descontos, dá aí em torno de, se eu pegar um mês cheio, o meu salário bruto sem os descontos dá em torno de 1.200, 1.250 euros. Aí depois de descontado todos os descontos, aí dessa faixa de 1.050, às vezes beira aí os 1.100 euros, tá? E assim é isso, dá para ganhar 1.400 euros no mês aí, em média 1.300, é a média mais ou menos que eu ganho. Mas tem mês que dá para tirar essa faixa que eu falei para vocês aí de 1.400 euros se o mês colaborar. Se eu não trabalhar todos os sábados, dá para tirar aí uma média de 1.200 euros, que também está muito bom. E outro detalhe, a maioria das empresas de construção civil, empresas grandes, não estou falando empresas pequenas, a maioria das empresas grandes de construção civil aqui em Portugal dão alojamento, tá? Dão alojamento. Tem algumas que te dão alojamento para você dividir uma casa com outras pessoas, entendeu? E você não paga nada, entendeu? Custo zero, então o teu salário vai ser praticamente só para comida e pagar as outras coisas que você tem que pagar. E tem alojamento que nem a empresa que eu moro, durante quase um ano eu morei no alojamento da empresa. Eu dividi a casa com um marroquino, ele morava num quarto, eu morava no outro quarto, um T2, uma casa boa, tá? Lá perto da empresa mesmo. E eu pagava só os custos da casa, que era muito baixo, em torno de 100 e poucos euros, mais água e luz. Então me saía menos de 200 euros por mês, todas essas despesas. Então dá para fazer um dinheiro, dá para guardar dinheiro trabalhando em construção civil, principalmente se você for solteiro, tá? Mas se você for casado também, tiver filhos, não tem problema. Mas tinha mais alguma coisa para falar? Agora, por exemplo, ó, deixei a carrinha ali atrás, ó, e tô vindo trazer esse bocadinho de material aqui nessa construção. Geralmente, às vezes a gente traz materiais grandes ou às vezes poucos e pequenos como esses aqui, mas estamos sempre em movimento, a gente não para. Resumindo é isso, tá? Mostrei até um pouquinho do meu dia aí bem rápido. Vou voltar em outros vídeos aqui para mostrar melhor o meu dia a dia para vocês.
Mas é isso, trabalhar como motorista de carrinho aqui em Portugal, com carteira B do Brasil, tá? Com carteira de carro normal, e você consegue ganhar um salário aí acima dos 1.000 euros. E para quem está morando aqui em Portugal sabe que ganhar um salário, o homem no caso, ganhar um salário acima de 1.000 euros é muito importante aí para poder manter a casa e pagar todas as contas e sobrar um money, né? Para você poder juntar, para poder valer mais a pena. Então tá aí, isso é o que dá para ganhar aqui em Portugal. Na verdade tem empresas que pagam até mais, tá? Umas pagam mais, outras pagam menos, mas essa é a faixa aí, uns 1.200 euros dá para tirar tranquilamente até aí uns 1.400. Tem empresa que pode ser que pague mais, mas entre 1.200 e 1.400 euros eu tenho certeza que dá para ganhar aí trabalhando com construção civil, de motorista em construção civil aqui em Portugal. Pelo menos aqui no Porto é assim. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os comentários, compartilha. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.